Fala, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês, né? Bora começar mais uma dica aí de história de alguns minutos para você aí que está procurando uma aula boa para ver, com toda humildade, né? A gente fala isso, você aí que está procurando alguma coisa para estudar nesse tempo livre, né? E você que está querendo prestar aí, né? Quem sabe o concurso da Polícia Penal de Alagoas. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou o professor Brenão, sou professor de História aqui do Monstro Concurso e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse conteúdo de História da PP Alagoas e também sobre a prova, né? Falar as informações básicas do último concurso que teve sobre a Polícia Penal Alagoas, beleza? Bom, cara, para quem não me conhece, tá? Eu sou o professor Brenão, sou formado em História pela UFMG aqui em Minas Gerais, sou mestre em História pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, beleza? Meu negócio é concurso e vestibulares e Enem. Então, falou que é isso aí, tamo junto. A gente tá aqui no Monstro já há um tempinho já, cara. Se bobear da rodada dos professores que estão aí, eu sou um dos que tem então mais tempo, hein? Desde final de 2019 e início de 2020, a gente tá firme e forte aqui no Monstro Concurso. Massa demais! Ainda você é um Robson, você é um Davi, você é um Aguimar, só tem fera aqui no Monstro Concurso, bicho. Eu sou fiotinho ainda. Tranquilo? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre essa prova. Primeiro não. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre você. Você que está assistindo essa aula, cara. Você que está assistindo essa aula, o concurseiro, ele tem uma coisa em mente, ele coloca uma coisa em mente. Eu preciso passar, eu tenho que passar. Todo dia eu ouço um monte de aluno meu, eu falo assim, professor, eu quero fazer vestibular para medicina, eu quero fazer vestibular para passar em medicina federal e tal. Beleza, eu também quero que você passe, né? Mas você faz por onde? O que você faz por onde? Porque o concurso ele vai te exigir pelo menos uma coisa e todas as outras que vierem depois estão ligadas. Disciplina. Não dá para você abraçar o mundo e a aprovação não cai no seu colo. Não mesmo. Entende? A aprovação do concurso, ela cai no seu colo depois de muito suor, muita dedicação, muita disciplina. E é exatamente por isso que a gente tem que estar ligado, né, nesse processo como um todo. E claro, nas aulinhas e nas dicas aqui do Monstro Concurso. A gente está vendendo aula para você, claro que a gente está vendendo as coisas aqui para vocês. É óbvio, né? Senão a gente não estaria aqui. Então não tem ninguém querendo enganar ninguém aqui. A gente quer vender as coisas para vocês, os nossos cursos, nossos professores, né? Mas o principal não é a gente vender, porque não adianta nada a gente vender se você não vai passar. Então, o que eu sugiro, velho? Vai lá, dá uma olhadinha, né? Se você quer se preparar para a Polícia Penal, procura, pega as dicas de português com o Robson, pega as dicas não sei, vou chutar aqui, tá? Legislação especial aí com o Aguimar, com a rapaziada que está aqui no Monstro Concurso, português com o Robson, eu já falei, entende? Então é isso aí, cara, o direito constitucional, né? Não sei se isso cai, tá? Tô chutando. Com o Davi Ferraz, velho, o que não te falta aqui é repertório. E toda vez a gente coloca no canal nosso YouTube um paladar do que são os nossos cursos. Então, por exemplo, hoje eu vou falar sobre a parte de história de Polícia Penal do Alagoas, que é gigante, certo? Que é gigante. Então hoje, velho, por exemplo, dessa dica de 30 minutos é pelo menos 1 hora de dedicação de leitura, fichamento, tudo mais. A gente não vai vir aqui, né, só no gogó. Não dá, cara. O aluno esperto, a gente não engana ninguém, sabe? Não adianta isso, não. Então, por exemplo, hoje, a nossa fonte aqui de estudo é o livro do professor Ronaldo Vanf, História Connect. Eu recomendo um ótimo livro para você estudar. Não é meu professor, não ganho com isso, tá? Da editora Saraiva. História Connect, volume único, beleza? Você que está tentando esse concurso, só para a gente entender bem esse processo, beleza? Então é isso, cara. Minha primeira palavra com você é a palavra de motivação, entendeu? Você tem que estar motivado, mano, não tem jeito, tem que estar motivado. E é essa motivação que a gente vai passar para você aqui, firme e forte, no intuito mesmo de tentar compreender bem esse processo, tá legal? Eu tô muito focado aqui em fazer você acertar, gabaritar as questões de história e, com isso, quem sabe conseguir uma aprovação. Hoje mesmo, recebi um áudio aqui de um aluno meu, olha para você, cara, tipo assim, cara, ele fez a prova do CBM, aqui de Minas Gerais.
ele fechou a prova de história, né? Eu vou citar o nome dele aqui, meu grande parceiro, vou citar só o primeiro nome dele, que é o Gabriel. Gabriel, ele fez a prova do CBM, há uns dias atrás, oficial, e agora acabou de fazer a prova do CBM CFSD. Gabaritou história, acertou 41 questões em 50. É muito provável que ele passe na prova escrita, que é a mais difícil. Então, cara, e ele, bicho, ele é um exemplo pra mim, porque, ó, Gabriel, nós somos parceiros, tá, velho? Não vou falar seu sobrenome. No 8º ano não queria nada com a dureza, no 9º ano não queria nada. Chegou no 3º ano e falou assim, Breno, eu quero concurso militar. Quero concurso militar. E aí, bicho, o Gabriel começou a estudar, de forma que ele ouvia a videoaula, lia e fazia exercício. Ele criou o método dele de estudo 3 vezes por semana, 3 a 4 vezes por semana. Ele falou assim, Breno, eu estudava no mínimo 3 vezes por semana. Uma tarde inteira ou uma noite inteira quando não dava para estudar. Eu sei que a gente trabalha o dia todo, é foda, mas a gente tem que abrir mão de alguma coisa. O seu lazer na segunda à noite, o seu futebol na quarta à noite, sabe? O seu rockzinho na sexta à noite. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Então o Gabriel é um excelente exemplo para mim e para todos nós de perseverança, resiliência, amadurecimento e foco. Cara, na hora que você começar, você não para, você pega o ritmo, você embala. E é por isso que eu vou falar aqui com você hoje, beleza? Então vem comigo, concurseiro, concurseira, viu? Futuro policial penal do estado de Alagoas, futuro policial penal do estado de Ceará, em qualquer outro lugar, você que deseja entrar nessas carreiras difíceis que não são fáceis para aprovação, tá legal? Primeira coisa que a gente vai falar, a organizadora desse concurso aqui, a última organizadora, foi a Sebrasp. Uma prova difícil, acho que a maioria já sabe como é que funciona, não vou focar muito no método da prova aqui não. Importante saber que essa prova ela tem 120 questões, né? 120 itens, 120 questões, beleza? E um dos conteúdos principais que a gente tem aí é história. Então a história, o conteúdo de história é história geral, Brasil e de Alagoas. A história de Alagoas, ela é, digamos assim, um pouquinho mais específica, mas não quer dizer que a gente não tenha esse método de estudo, a gente tem que focar muito nesse método de estudo que a gente vai ter aqui agora. Olha, uma das dicas que eu vou dar agora para a rapaziada é o seguinte, é você fazer o seu resumo. Como tem tempo ainda, né, você deve ter algum tempo ainda perto do das próximas metas, você não está tentando só PP Alagoas, né, você deve estar tentando outros concursos, mas uma dica que eu falo é faça resumos. Pegue a matéria, estude, faça resumos, né, vai fazendo resumos, numa primeira fase. Numa segunda rodada, você lê os resumos e faça os exercícios, né? E se você estiver perto da prova, é o exercício, cara. É isso aí que vai fazer você passar nesse concurso. Então, isso é extremamente importante. Por isso eu vou destacar um conteúdo de História Geral, um conteúdo que não é fácil e também não é pequeno. É um conteúdo muito grande e uma das coisas que nós vamos fazer aqui agora é falar desse conteúdo que está no edital. O conteúdo é feudalismo. Feudalismo ou economia feudal ou Idade Média, tá legal? Então vamos focar nesse conteúdo aqui, tentando aí acertar um dos temas que possa vir na prova da PP Alagoas, a ótima prova do Sebrasp, tá legal? Todos comigo, hein, rapaziada? Primeiro a gente tem que entender o tamanho da Idade Média. Breno, qual que é o tamanho da Idade Média? A Idade Média, ela vai começar no século V, 476 depois de Cristo. Eu tenho aqui mais ou menos na metade dessa era. Eu vou colocar aqui entre o século X e o século XI.
E depois eu tenho a segunda metade dessa era, que vai até 1453, que já é, claro, deixa eu mudar aqui, né, para ficar igualzinho, que já é o século XV, 1453, óbvio, depois de Cristo. A primeira parte, nossa, ficou desproporcional, né? Pera aí, velho. Vamos fazer aqui proporcionalzinho, bonitinho para você. Beleza. Então, século XV, 1453. A primeira parte a gente vai chamar de Alta Idade Média. Alta Idade Média. A segunda parte a gente vai chamar de Baixa Idade Média. Baixa Idade Média. Então tem a Alta Idade Média, eu tenho a Baixa Idade Média. Beleza? Bom demais aí. Opa. Bom demais aí. Tá, visto isso, agora a gente já sabe, né, que uma das características fundamentais que proporcionaram o surgimento dessa era foi a invasão dos povos germânicos ao antigo e derrotado Império Romano. Então, isso aqui vai proporcionar invasão de povos bárbaros, invasão de povos bárbaros. Por que bárbaros, rapaziada? São povos que não falavam latim nem compartilhavam a cultura romana, incluindo o cristianismo. Invasão de povos bárbaros junto ao Império Romano. Império Romano. Além disso, também, né, os povos bárbaros invadem o Império Romano, onde já há um tipo de cultura muito forte. Isso é importante para a gente entender, né? E essa cultura do Império Romano, ela inclusive inclui também o latim e o cristianismo, né? São duas culturas importantes, e o colonato, né? São duas culturas importantes nesse sentido aí. Então, assim, o feudalismo, ele vai ser formado, a economia feudal, ela vai ser formada basicamente por 5 elementos. 3 elementos germânicos, desses povos que invadem o Império Romano, e com a convivência com os romanos, né, soma-se esses elementos culturais germânicos com pelo menos 2 elementos culturais romanos. Isso vai formar uma cultura do feudalismo. Mas, Brunão, quais são esses elementos germânicos? Elementos germânicos. Atenção aí, rapaziada. Quais são os elementos germânicos? Vamos citar aqui 3, beleza? Primeiro, a gente vai citar o comitatus. Segundo, a gente vai citar o beneficium. E terceiro, a gente vai citar a economia agropastoril. A economia agropastoril. O comitatus. O que é o comitatus, rapaziada? O comitatus é digamos assim, a fidelidade que o chefe guerreiro tem que ter para com o seu... Perdão, o contrário. É a fidelidade que o guerreiro tem que ter para com o seu chefe guerreiro. Em outras palavras, vamos chamar isso aqui de fidelidade. Fidelidade. Benefício. Ô, gente, o benefício é um tipo de característica que é como se fosse um prêmio, um produto do saque. Porque os povos germânicos são chamados de bárbaros porque eles atuavam com pilhagem, violência, assaltos, saques. Então um povo bárbaro invade uma cidade romana e ali eles saqueiam tudo, eles roubam, por exemplo, a comida, os cavalos,
tudo que fosse possível, sabe? É meio predatório, de tal forma que esses povos romanos possam, inclusive, povos germânicos, perdão, aproveitar desses recursos para sobreviver. E aí, quando o guerreiro bárbaro luta pelo seu chefe até a morte, ou seja, invade, briga, luta nessa cidade, contra os guerreiros dessa cidade, no fim ele recebe um prêmio por ter sido fiel, que é o benefício. Ou seja, vamos colocar aqui, traduzindo, né? Vamos colocar aqui prêmio pela fidelidade. Que mais tarde foi chamado de foeudos, ou seja, de feudo, né? De terra, de uma porção de terra. Então, a origem da doação da terra do vassalo, perdão, do suzerano para o vassalo, já falo isso, né? Tá aqui, né? O suzerano e o vassalo tá aqui. Ou seja, um chefe guerreiro bárbaro doa terras ao seu guerreiro que foi fiel, porque ele lutou pelo seu chefe até a morte. A economia agropastoril, eu acho que está muito claro nesse sentido, porque é uma economia baseada tanto na agricultura quanto no pastoreio. Elimina-se, não vou dizer que elimina totalmente, mas há cada vez mais uma diminuição enorme do comércio, tá legal? Então eu tenho essas características aqui como um todo. Beleza, então tá bom, Brenão. Tá, mas é só isso? Não. Quais são os elementos romanos desse processo? Vamos lá. Elementos romanos. Quais são os elementos romanos? Elementos romanos eu tenho basicamente 2 ou 3 elementos. Vamos colocar 2. O cristianismo e o colonato. Ah, professor, mas o que é isso? Bom, o cristianismo tá fácil, né, cara? Acho que é a religião. Os povos bárbaros eram politeístas, eles não tinham um Deus misericordioso, bondoso, né? E foram, sim, atraídos para essa teoria cristã, porque, entre outras coisas, eles estavam lutando e admirando também o Império Romano. O Império Romano era muito grande, né? Então havia, sim, um interesse muito forte nesse sentido que a gente está vendo aí. Beleza? Massa, então? Então tá. Então o cristianismo não preciso comentar nada. O que é o colonato? O colonato é o ato de dividir terras. No momento das invasões bárbaras no Império Romano, vários romanos pobres fugiram para o campo em busca de proteção. Então eles foram buscar nas propriedades proteção e se tornaram servos desses proprietários. O que o proprietário da terra fazia, né? O dono da terra? Ele dava um pedaço de terra menor para esse colono e esse colono trabalhava ali pagando tributos e parte da produção para esse proprietário da terra. Então, o colonato é o ato de abrigar trabalhadores tributáveis na terra. Tributáveis na terra. Beleza? Então até aqui eu tenho o cristianismo como elemento principal e eu tenho o colonato, né, também como elemento importante, o elemento romano, responsável, digamos assim, por somar a esse cenário uma perspectiva de formação do feudalismo. Ah, Brenão, mas isso forma assim de uma hora para outra? Não, cara. Cada povo bárbaro ele teve o seu tempo. Mas importa que o primeiro povo a unificar, vale a gente dizer isso, primeiro povo a se unificar. Primeiro povo a se unificar. Opa. Qual foi o primeiro povo a se unificar na história em relação, claro, aos povos germânicos? A gente vai chamar de povo franco.
foram os francos. Viviam em grande parte onde é hoje a França, a região da Gália, antigamente chamado de religião da Gália. Bom, o primeiro rei franco foi o Clovis. Vamos colocar aqui Clovis. O Clovis, ele centraliza o poder. Ele unificou, ele que formou esse povo, chamado dinastia Merovingia, em homenagem ao seu avô Meroveu. Depois do Clovis, haverá um processo de descentralização. Vou até colocar com uma cor diferente aqui. Vamos pegar o vermelho, o verde. Descentralização política. Ou seja, no Reino Franco, existem micro-líderes. Nossa, nem vai dar para colocar todo mundo aqui, cara. Deixa eu colocar abreviado. Descentralização política. Micro-reis que vão tentar sustentar o poder, um poder de uma região menor. Então, tem vários líderes pequenos que tentam sustentar o poder. São chamados os prefeitos do palácio. Tá legal? São chamados prefeitos do palácio. Vai tomando notas aí junto comigo. Então, é isso, dinastia Merovingia. O grande fator que deu a Clovis essa união foi a aproximação com a Igreja Católica. A aproximação com a Igreja Católica. Beleza, Então tá bom. Depois dessa descentralização política, vem outro cara importantíssimo, que a gente chama de o Carlos Martel. Vamos colocar aqui, ó. Estou saindo da frente para você tirar a print. Colocar pequenininho. O Carlos Martel. Opa. Deixa eu fazer bonitinho aqui para você. Beleza. Carlos Martel. Brunão, quais são as principais coisas que ele fez aí? A gente pode citar aqui, por exemplo, ele venceu os islâmicos. Eu vou ter que falar disso em algum momento, tá? Não agora. Mas no momento da expansão islâmica ali na Idade Média, quem conteve a expansão islâmica na Europa mesmo foram os próprios francos. Eles que impediram o avanço islâmico para a região da França, para a Europa Central. Os islâmicos já haviam expandido para a Península Ibérica. Há muito traço islâmico na formação de Portugal, viu, gente? Então tá. Então eu vou aqui, ó, pegar o Carlos Martel, TUF. Deixa eu colocar aqui. Venceu os islâmicos na batalha dos Poitiers. Eu já falei, velho, que eu preciso de um quadro maior com o Davi, velho. Esse quadro tá pequeno para mim, velho. Esse quadro tá pequeno. Sai da frente aí para você olhar direitinho, beleza? Isso aí. E também, além disso, ele também centraliza o poder. Centraliza o poder, Acho que tá claro aí para vocês. Bom demais da conta. Bom, depois dele vem... Não riam, tá? Por favor, não riam. Pepino Breve. Pepino o Breve. Eu vou te falar qual é a minha teoria desse nome. Antes que alguém comece a zoar. Você dá aula... Quando eu estava começando a dar aula, rapaziada? Eu dava aula no sexto ano. Sexto ano, quinta série, antiga quinta série. Meu bicho... Você dava aula para essa rapaziada, né, assim, começava a rir da minha cara. Eu pensava, Pepino Breve. O que é isso, pessoal? O que é isso? O que é o Pepino? Pepino é o nome do rei, cara. O nome do rei que a gente estava falando aí. O Pepino Breve, deixa eu sair da frente aqui para você copiar direitinho. Cara, ele tem, assim, ele é estratégico nesse processo de aliança e de fortalecimento do Império Franco na Europa. Por quê, velho? Porque ele vai, todos os reis aqui, tanto o Clovis quanto o Carlos Martel,
eles se apoiam, sabe? A Igreja Católica é uma grande muleta para eles, porque é como se a igreja fizesse assim, olha, eles dão terra para a igreja fala assim, ó, todo mundo aí tem que ser fiel ao rei Clovis, todo mundo tem que ser fiel ao rei Carlos Martel. Então a Igreja Católica ela tem um papel fundamental. Agora o Pepino Breve, ele tem um papel extraordinário. Sabe por quê? Porque além dele fazer isso, ele vai doar à Igreja Católica do patrimônio de São Pedro. Patrimônio de São Pedro. Essa doação significa, né, demonstra, por exemplo, a existência dos territórios pontífices. Os territórios pontífices. Ou seja, os territórios que pertencem à Igreja Católica. Onde é hoje, por exemplo, a região de Roma Antiga. É mais ou menos, Roma Antiga não, de Roma, né? Na Península Itálica. Ô, gente, vamos fazer assim, ó. Vamos tomar um cafezinho, todos nós? Beleza? Vou dar um pause aqui, meia horinha. A gente tem quase meia horinha de aula. Dá um pause, você volta agora mesmo, pra gente terminar. E eu também vou só encher minha canequinha d'água aqui. Beleza? Um minutinho só, gente. Tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui da Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei, pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara, pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson, isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson, bem melhor que futebol, aulas gratuitas, atualizadas com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles.
Voltamos, rapaziada, é isso aí, bom demais da conta. Bora continuar aqui nossa sessão, né, nossos estudos sobre Idade Média e feudalismo também, né? E é isso aí. Eu tinha parado falando do Pepino Breve. Cara, Pepino Breve, assim, aí é minha tese, tá? Minha teoria, viu, gente? Eu acho, inclusive, que esse nome, por exemplo, é Giuseppe. Giuseppe é José em italiano, em latim. Pepe é o diminutivo de José, de Giuseppe, né? Então, se eu fosse traduzir, é tipo Zezé, mais ou menos assim. E Pepino é como se fosse o diminutivo do diminutivo de Giuseppe. Se eu for traduzir para o brasileiro é ótimo, né? Para o português, talvez fosse Zezinho. É uma hipótese, tá? Não sei te falar se isso é verdade, eu que andei pensando com os meus botões aqui. Então eu tenho Clóvis, os prefeitos do Palácio na descentralização política, Carlos Martel e o Pepino Breve. O Pepino Breve, ele doou o patrimônio de São Pedro, que a gente chama de territórios pontífices. É onde está localizada, por exemplo, a região de Roma antiga. É a região de Roma, né? Não importa. Pega ali no Mediterrâneo até o Adriático, né? Passa ali toda a parte importante nesse sentido que a gente está vendo aí. Atravessa, né? Vai do Mediterrâneo até o Adriático. Então, ultrapassa o ponto que a gente está falando aí. Beleza. E aí, cara, depois do Pepino Breve, eu vou ter o Carlos Magno. Vou colocar aqui, vamos lá? Também outro rei importante do Império Franco. Carlos Magno. Uma coisa que eu não falei, mas o Carlos Martel, ele funda a dinastia carolíngia, tá legal? Ele funda a dinastia carolíngia. O Carlos Magno, eu vou sair da frente aí rapidão, beleza? Carlos Magno, ele tem algumas medidas importantes. Porque, por exemplo, o Carlos Magno, ele foi coroado pela igreja como o rei dos romanos. É como se o que havia restado de Império Romano, Carlos Magno foi considerado o rei. Vou colocar aqui, ó, rei dos romanos. Foi coroado rei dos romanos pela Igreja Católica. Ele que é o cara que cria as marcas, que é como se fossem fronteiras. Das marcas. Já, uma coisa que eu não falei do Pepino, que é bom, é importante a gente voltar aqui só um minutinho, agora que eu vi aqui que eu coloquei a criação das marcas, né, o Pepino Breve, ele vai distribuir o benefício em forma de foeudos. Ou seja, ele vai estabelecer ali, pegar uma característica, né, germânica, o benefício, né, e vai transformar em terra, que é o foeudos. Então ele distribui, né, o foeudos para os seus vassalos. É isso aí, tá legal? Para os seus fiéis, aqueles nobres que são fiéis. Eu falo disso já já. Agora, o Carlos Magno ele já vai distribuir as marcas, né? E aí fica fácil, né, cara? Quem são as marcas? Quem ocupa a marca é o marquês. O Pepino Breve, ele começa a distribuir os ducados. Tá fácil, né? Quem ocupa o ducado são os duques. Também tem distribuição de condados. Quem lidera, quem chefia a região dos condados são os condes. Então eu tenho basicamente essas características como um todo que a gente está vendo aí. Carlos Magno, então, foi coroado rei dos romanos, ele cria as marcas, ele também vai ser responsável pela criação dos Missi Dominici. São chamados Dominici, os fiscais do rei, né? Eles é que vão fiscalizar aí o governo desses marqueses, duques e condes. Além disso, é no governo do Carlos Magno que vai acontecer o renascimento carolíngio. Renascimento carolíngio. Ah, cara, mas o renascimento carolíngio
Ele é tipo um renascimento, um estímulo a uma produção de uma arte sacra, né? Além disso, há um grande incentivo à educação dos nobres, como, por exemplo, a criação da Escola Palatina, né? Que também é uma escola que vai ser voltada para a educação dos nobres nessa perspectiva. Então, basicamente, eu tenho um resuminho aqui do que seria nesse momento, essa perspectiva como um todo, né? O incentivo à educação dos nobres, a criação da escola palatina, a criação da escola palatina, beleza? Tá. Então, e depois do Carlos Magno, eu vou ter Luís o Piedoso. Aí já vem, já é um momento de decadência do Império Romano. Só que como não cabe aqui, eu vou fazer assim, ó, tuf. Aí você está acompanhando a minha aula, eu vou puxar essa setinha aqui para cima, ó. E vou escrever aqui Luís o Piedoso. Luís o Piedoso. O Luís o Piedoso já vai demonstrar a fragmentação do Império Franco, cara. Infelizmente, para os francos e, felizmente, para os outros povos rivais que existiam na Europa no momento. Luís o Piedoso, ele fracassa em manter a unidade do Império, né? E quando ele morre, o seu Império é dividido. Na verdade, ele passa por duas características. Antes de falar que ele é dividido, é importante falar que ele sofreu com novas invasões bárbaras. Novas invasões bárbaras. Já ouviu falar de um povo bárbaro conhecido como vikings? São eles, os vikings. Vikings. É isso. E também, após sua morte, será emitido o Tratado de Verdun. Com a divisão do Império Franco entre os seus 3 filhos. Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário. O Tratado de Verdun é em 843. Então, veja bem, eu tenho aqui a formação e decadência do próprio Império Franco. Mas aqui, qual é a herança que isso deixa para a gente? Então, a estrutura social do Império Franco é uma estrutura que vai trazer à tona a formação dos principais elementos do feudalismo, que é o que eu vou falar. Então, agora a gente vai falar de relação suzerania e vassalagem, de servidão e de sociedade. Ou seja, tudo aquilo que essa mistura de elementos proporcionou e, claro, também as relações herdadas pelo povo franco, e essas relações foram transmitidas a outros reinos. Os portugueses, por exemplo, os espanhóis também mantiveram essas relações importantes que a gente vai falar aqui. Só um minutinho, vamos apagar. Vamos apagar aqui. Você já deu um print na telinha, que eu tenho certeza que sim. Beleza. Vamos lá. Então, agora vamos falar do benefício in comitatus. O benefício in comitatus transformaram e criaram uma relação de suzerania e vassalagem. Esse é o foco principal que a gente vai ver aqui agora. Suzerania e vassalagem, né? Já corrigi na minha prova, assim. Eu pedi uma prova, cite uma relação existente entre nobres na Idade Média. Aí o menino colocou suzerania, vadiagem, né? Alguém deve ter soprado para ele de uma fila para outra, suzerania e vassalagem. Ele entendeu vadiagem. Da mesma forma, nessa mesma prova eu coloquei assim, cite um povo importante da Idade Média. Isso faz tempo. Aí o menino colocou assim, Império Frango. Alguém deve ter soprado para ele, Império Franco. Aí ele foi e colocou Império Frango. Cada coisa que acontece, se eu parar aqui, eu acho que eu gravo
uma hora de dicas só contando as pérolas de prova que eu já corrigi. Mas enfim, a relação do suzerano e vassalagem, é claro, é entre um suzerano e um vassalo. Aliás, mais que isso, é uma relação entre nobres. Relação entre nobres, ou seja, entre aqueles que estavam voltados para uma parte mais alta da sociedade, né? É uma relação entre nobres. Beleza. Por ser uma relação entre nobres, nesse caso, então a gente vai marcar aqui, né, uma característica importante nesse sentido, que foi, sem dúvida nenhuma, a existência do suzerano e, claro, do vassalo. O suzerano, cara, o maior suzerano, na verdade, ele é o rei. Ele é o rei, beleza? Esse é o primeiro ponto. E não se esqueça que esse é um nobre, esse também é, só que esse nobre aqui é um nobre menor que esse. Então o rei, o suzerano maior, ele vai estabelecer com o vassalo que ele vai doar ao vassalo. Lembrem-se do benefício, aquela herança herdada lá dos povos francos. O que é o benefício? Nessa altura do campeonato, entre a alta e a baixa Idade Média, a gente tem aí não mais saques, né? A gente tem terras. Então o alto nobre, ele doa terras para o médio nobre, um nobre mais baixo, ele doa terras. E o vassalo, o que o vassalo devolve? Ele devolve em fidelidade. Ele é fiel ao suzerano. Então ele devolve em fidelidade. É uma troca, né, gente? É uma troca. É claro que, às vezes, né, o suzerano ele vai doar uma terra tão grande para o vassalo que o vassalo também vai precisar repartir para ele ter mais membros para lutar por ele, mais pessoas, outros nobres. Então o vassalo também faz isso. O vassalo ele pega um pedaço de terra, claro, bem menor do que ele recebeu, e doa para um vassalo menor. Da mesma forma, esse vassalo menor, ele é fiel a esse vassalo maior, que ele é óbvio, né? Mas nesse caso, né, esse vassalo do meio aqui, ele não é vassalo desse cara, ele é suzerano. Ele é suzerano. Veja bem, o vassalo mais baixo não deve obediência a esse cara, ele deve obediência a esse aqui, né? Então isso aqui, cara, é uma estrutura herdada lá do período da formação do povo franco. É aquilo que a gente chamava de benefício mais o comitatus. E essa relação, como eu disse, é entre nobres, né? Essa relação é entre nobres. Agora, é interessante notar o seguinte, porque a gente tende a entender, né? Às vezes alguém na sua idade média, na sua idade média é ótimo, né? No seu ensino médio, tenha dito a você que, bicho, mas é importante e tal, o suzerano é o senhor feudal, o vassalo é o servo. Não, cara. Se a gente for encontrar agora a denominação senhor feudal, que é o foeudos, senhor do foeudos, que eu falei aqui agora, o foeudos é o benefício. Esse cara é o senhor feudal, esse também. Todo mundo aqui tem terra, então todo mundo tem foeudos, todo mundo é o senhor feudal. Entende? E aí, é por isso que eu falo que essa relação é uma relação entre nobres. Esse é um senhor feudal maior, um senhor feudal intermediário e um senhor feudal menor, que montaram essa estrutura de relações baseado, claro, no benefício e no comitatus. Esta é uma característica muito importante. Só para a gente entender, na terra do suzerano tem servos. Na terra desse vassalo ou suzerano também tem servos, que são pessoas trabalhando. E na terra desse vassalo tem servos.
Então existe uma relação entre o senhor feudal e os servos e uma relação entre senhores feudais. Essa relação entre nobres, que é suzerania e vassalagem, beleza? É aqui, ó. E agora a relação entre o suzerano e os servos tem outro nome. Aí eu tenho o nome de relação de servidão. De servidão. Ou seja, entre o senhor feudal, que é o vassalo, e o servo. Beleza? Entre o senhor feudal e o servo. Na relação de servidão, não se esqueça, mais uma vez, esse cara é senhor feudal, esse cara é senhor feudal, e esse cara é o senhor feudal. Mas ele é o rei. Sim, mas o rei também é o senhor feudal. O rei também é um senhor feudal. Então todo mundo aqui é considerado, né, dentro dessa característica, né, nessa verticalização, esses elementos que a gente está vendo aqui. Aliás, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu transportar essa relação de servidão para cá. Deixa eu colocar aqui, ó. Relação de servidão. Na relação de servidão, bom, o senhor feudal, ele cobra tributos do servo. Cobra tributos. Cobra tributos do servo. Fazer bonitinho. Do servo. Opa. E quais são os tributos que ele vai pagar? São vários, cara, são vários. Eu vou selecionar alguns aqui que são os básicos, que todo mundo pode entender, deve entender de uma maneira bem simples. Então, o primeiro tributo que eu vou citar aqui é a talha. Vamos colocar aqui a talha. O que é a talha? A talha é dar parte da produção que o servo produziu na terra dele ao senhor feudal. Ao senhor feudal. Esse é um tributo. Lembrando, gente, que eu não falei, não tomei notas, mas o servo, né, o servo que a gente está vendo aqui, ele é o cara que lá no Império Romano fugiu por uma propriedade em busca de proteção. Então esse cara é o servo. É o servo do colonato, aquele que recebeu uma parte de terras, mas tem que pagar um monte de tributo para compensar essa parte da terra que ele recebeu. Tá, então eu tenho também a corvéia. A corvéia é trabalhar de graça, nas terras. Do senhor feudal. Alguns dias da semana, não todos, tá bom? Tem gente que fala 3, tem gente que fala 4 e por aí vai. E eu vou citar aqui também banalidades. As banalidades é como se fossem uma espécie de aluguel. É isso, uma espécie de aluguel pelo uso de equipamentos. Do senhor feudal. Por exemplo,
O servo foi lá e produziu trigo. Ele tem sacas de trigo. Ele quer transformar o trigo em farinha. Ele vai ter que moer o trigo. Então, para usar o moinho do senhor feudal, ele tem que pagar um tributo. Ele tem que pagar um tributo, que é correspondente a uma banalidade. Ele tem que dar uma pasta, pode ser até mesmo em pasta da produção. Tá, eu vou colocar aqui mais um imposto, que é o mão morta. Mão morta, pessoal, é um imposto póstumo pago, né, pelo vassalo, caso o servo, pelo vassalo não, perdão, pelo servo ou pela família do servo, caso o servo venha a falecer. Então essa era uma estratégia também que o senhor feudal cobrava e explorava o servo cada vez mais. Acho que dá para ver aí que o servo é um cara muito explorado na Idade Média, né? Veja bem, não é escravo, não existe no feudo assim uma predominância de escravidão. É muito complicado eu falar, não tem escravo no feudo, né? Você vai encontrar um feudozinho na Europa que tem um escravo. Mas por que não pode ser o nome escravo? Porque escravo é um trabalhador compulsório e é propriedade. Então o senhor feudal não pode vender o servo e comprar o servo. Ele pode explorar o servo o máximo que ele puder. Mas teoricamente o servo é mão de obra livre. Teoricamente. Embora esteja preso à terra e tenha que pagar as dívidas com o senhor para sair do feudo caso ele queira ir embora. Coisa que dificilmente ele conseguia fazer, por isso que gerava muita fuga. Então eu tenho essas características aqui como um todo. E para a gente terminar esse conjunto de dicas, vamos falar, né, da sociedade feudal. Vou pegar o canetinha verde aqui, ó. A sociedade feudal. Essa sociedade feudal, a gente chamando uma característica dela. A gente vai falar que ela é uma sociedade que vai gerar, por exemplo, uma sociedade estamental. Uma sociedade estamental. Ou seja, uma sociedade em que a pessoa nasce pobre, ela morre pobre. Há pouquíssimas ou quase nenhuma chance de ascensão social para esses indivíduos. Então, é isso que eu vou colocar. É isso que eu vou citar aqui. Peraí, deixa eu ver. O pincel aqui já está acabando. Então, vamos pensar aqui a sociedade feudal. Tá legal? Vamos falar aqui da sociedade feudal. Eu tenho 3 estamentos. Ver se eu consigo desenhar bonitinho aqui. O primeiro... Nossa Senhora... bonitinho é que não ficou, né? O primeiro estamento, eu tenho um segundo estamento, e eu tenho um terceiro estamento. Então, tenho isso. 3 estamentos, é como se eu tivesse 3 classes. No topo de tudo, eu tenho o clero. A clero é ótimo, né? O clero. A própria igreja definiu essa sociedade. Essa sociedade, inclusive, é como se fosse assim, aqueles que têm um papel na sociedade de rezar uns pelos outros. Então, o clero reza. É aqueles que rezam. Abaixo tem a nobreza. Aqueles que lutam, aqueles que guerreiam para proteger a sociedade cristã. E eu também vou ter, no nível mais baixo, eu também vou ter os camponeses, que são aqueles que trabalham. Então, clero, nobreza e camponeses, aqueles que trabalham. Essa é uma das ideias principais desse cenário, só para a gente entender bem como funciona esse processo. Ainda há os vilões. Brenão, quem são os vilões? Espera aí só um minutinho. Anota aí para mim, por gente. Deixa eu sair da frente aqui para você dar uma printada aí. Beleza?
Bom, vilões são trabalhadores livres que vagavam aí pelo senhorio, entre os feudos, em busca de alguma mão de obra, né? Trabalhadores livres que vagavam por feudos. E é isso. Beleza, galera? Tomara que você tenha curtido esse resuminho aí de Idade Média. Fomos bastante científicos nessa abordagem. Deixa eu tampar minhas canetinhas, senão elas secam todas. Fomos bastante científicos aí nessa abordagem, querendo dar a você o melhor e o mais científico da informação. Deixa eu sair da frente. Deixa eu ver como é que ficou esse quadro, velho. Ah, bicho, o quadro ficou bom, hein, senhor? Ó, organizadinho. Minha letra é uma desgraça, mas o quadro é organizado. Beleza, rapaziada? Um abraço para você que acompanhou essas dicas de história nesses minutos aí, que com certeza colaborou muito para as etapas do seu concurso, viu? Se você puder me seguir nas redes sociais, meu Instagram é um lixo, mas em breve eu vou mexer nele. @prof_denão. E se você puder dar uma força também para os nossos canais aqui do Monstro Concurso, mais importante que me seguir é seguir os meus patrões, viu? Siga o canal do Monstro Concurso aí pra gente, beleza? Se inscreve no canal no YouTube, clica no sininho e dá aquela força para você ficar informado em todos os assuntos do Monstro Concurso. Para agora e para o futuro na área de segurança pública, beleza? Um abração, fiquem com Deus. Monstro Concurso, tudo nosso, nada deles. Valeu.